Hoje vamos ver aqui quem é o Kratos na mitologia grega na vida real, ver se ele realmente existiu e conhecer um pouco mais dessa história. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, o Kratos da franquia God of War é sim um personagem inventado completamente do zero para servir de protagonista para os games, mas existiu sim um Kratos na mitologia grega de verdade. Inclusive já existe uma diferença nos nomes, que em vez de ser Kratos com K, como a gente já tem o costume, é Kratos, ou seria Kratos na verdade, escrito com C. E ele não tem nada a ver com o nosso Cleitão aí que a gente tá acostumado a ver nos jogos, mas eu acho que vale contar pra vocês a história inteira aqui. Cliente alterado aqui no local. Cliente aí, ó, alterado, que não agrediu amigo. O Kratos da mitologia grega de verdade não é um semideus que virou o segundo deus da guerra. Ele nem é filho de Zeus, como é no jogo, e nem tem aquela tatuagem boladona que o Kratos tem que a gente conhece. Lâminas do caos então, nem pensar. Inclusive, para você entender a diferenciação aqui, eu vou chamar o Kratos dos games de Kratos e o Kratos verdadeiro da mitologia grega de Kratos, para você já entender como é que vai funcionar a dinâmica para não confundir a sua cabeça. Esse Kratos verdadeiro da mitologia grega é considerado um deus que seria a personificação da força, filho do titã Palas com a deusa do rio Styx. Ele também tem três irmãos, a deusa da vitória Nike, que não é o tênis não, a deusa da força e da fúria, que é a Bia, e o deus da glória Zelos. E não tem nada de irmão Deimos que acontece nos jogos lá, que é irmão realmente do Kratos, né? Então não existe Deimos aqui também. O Kratos foi mencionado pela primeira vez no poema Teogonia de Hesíodo. Nas histórias que ele aparece, o Kratos é descrito como uma divindade brutal e sem misericórdia. Nas lutas que ele participou, o cara é violento até demais. Até que é um pouco parecido com o nosso Kratos, né? Na porrada não tenho limites. Na história do Hesíodo, o Kratos e os irmãos foram morar com Zeus no Monte Olimpo, já que a Styx chegou pro Zeus pedindo ali uma posição maneira entre o panteão de deuses gregos, e o Zeus ali na camaradagem aceitou, o que é meio estranho, né? Então os quatro irmãos, incluindo o Kratos, viraram meio que agentes do Zeus, mas Zeus não deixou eles ficarem com ele só por bondade ou caridade não. Na verdade, isso rolou porque a Styx não ficou do lado do titã Cronos depois da titanomaquia, que pra quem não tá ligado, foi a grande batalha entre os deuses e titãs que resultou na vitória dos deuses e no banimento dos titãs pro Tártaro. Inclusive, um pouco dessa história também é contada em God of War. E todas as divindades que decidiram ir pro lado de Zeus receberam posições importantes no seu regime. E foi exatamente isso que aconteceu com a deusa Styx e com seus filhos. É dito ainda que a deusa da justiça Dike, a deusa das leis Eunômia e a deusa da paz Eirene representam os benefícios do reinado de Zeus. Já o Kratos e os seus irmãos representariam o trabalho necessário para construir esse mesmo reinado. Na história chamada de Vínculo de Prometeus, o Kratos e sua irmã Bia participaram do processo para prender o titã Prometeus na pedra onde ele fica pelo resto da sua eternidade. Os dois estariam ali para representar a força titânica dos Zeus no seu regime. Como ambos, o Kratos e a Bia, são considerados a personificação da força e da violência, eles estarem ali enquanto a Nike e a Zelos não, só mostrava o posicionamento autoritário que Zeus decidiu adotar para o seu reinado. Mas dos dois, o Kratos se destacava mais, já que a Bia nem sequer fala nessa história. Isso quer dizer que o Kratos seria o maior representante de força dos Zeus. Inclusive, esse Kratos aqui é um cara que simplesmente odeia qualquer tipo de pena e fraqueza. Pra ele, se você tem que governar, tem que ser pelo medo mesmo, deixando todo mundo se cagando só de te ver, tá ligado? E nessa história aí do Prometeus, ele praticamente obrigou o deus da forja, Hefesto, a acorrentar o Prometeus na pedra, que ele ficaria preso pra sempre. O Hefesto não queria isso, mas o Kratos não tava lá dando muita escolha pra ele, o cara acabou fazendo. O Hefesto, ele demonstrou pena pelo sofrimento que o Prometeus ia sofrer a partir de agora, e ao perceber isso, o Kratos passou a ridicularizar o Hefesto, porque como eu falei pra vocês, ele não quer saber de pena e fraqueza. Então o Kratos foi impiedoso aqui com o Prometeus e obrigou o Hefesto a pregar as mãos do Prometeus na pedra, e depois ele ainda mandou o Hefesto enfiar uma cunha de aço no peito do coitado, e só então ele mandou imobilizar o cara.
O Hefesto critica inclusive o Kratos, dizendo que os métodos violentos e falas dele são tão feios quanto a sua aparência. Isso é engraçado, porque no God of War, quando a gente encontra o Prometheus lá preso nas pedras, né, a gente meio que salva ele, acaba tirando ele das correntes pra acabar com o eterno sofrimento dele. Já é uma parada completamente diferente aqui. Mas assim, ao mesmo tempo que o Kratos reconhece que a mão de ferro dos Zeus era bem severa e sob a liderança dele, ninguém além do próprio Zeus seria realmente livre. Nisso, o Kratos e o Hefestos acabavam concordando. Mas para finalizar, depois que eles prenderam o Prometheus, o Kratos fez questão de ser o último a sair daquele lugar, para poder tirar onda com a cara do Prometheus, dizendo que ele nunca mais iria sair dali. Mal sabia ele que em God of War outro Kratos ia resolver esse problema. Em outra história chamada de Portadores da Libação, o Kratos foi convocado por uma mulher chamada de Electra junto de Nike e o próprio Zeus para ajudar ela e o seu irmão Orestes na busca por vingança. Eles queriam vingar a morte do seu pai Agamemnon. É isso mesmo, mano. Parece nome de Digimon, mas é Agamemnon mesmo. Alô, eu queria falar com o Anti-Digimon. E é basicamente isso que tem da história do Kratos da mitologia grega original. Ele é mais conhecido por ter participado, na verdade praticamente liderado, o processo de prender o Prometheus na pedra onde ele seria punido por toda a eternidade. Ele ainda apareceu em algumas outras obras sem muita importância, e alguns pouquíssimos vasos gregos por aí tem a imagem dele e dos irmãos dele dentro dela. E isso leva a gente até o lançamento de God of War, né, e da criação do Kratos que a gente conhece e ama. O que é curioso sobre a criação do Kratos dos games é que o nome dele só foi decidido perto do fim do desenvolvimento do primeiro God of War, depois que o modelo do personagem e a história dele já estava prontinha. E quando eles decidiram dar o nome do personagem de Kratos, não foi por causa do Kratos da mitologia grega original não, mas sim porque o nome Kratos significa força. Provavelmente esse significado vem do próprio Kratos da mitologia, já que ele é a própria personificação da força também. Mas os caras não sabiam muito disso, e quando ficaram sabendo da existência do Kratos da mitologia original, o game God of War já tinha sido lançado e já era um sucesso tremendo. Inclusive, galera, foi dito que a base para a criação do Kratos dos games foram outros guerreiros da mitologia grega, como Perseus e o Teseus, e também até o Aquiles. A força monstruosa do Kratos foi inspirada pela força de Hércules. O diretor do God of War 3 ainda ressaltou que essa foi uma coincidência feliz, já que ambos os Kratos dos games e o Kratos da mitologia eram lacaios de Zeus, sendo a maior diferença nesse sentido é que o Kratos dos games se voltou contra os outros deuses. Mas tirando essas coincidências e ironias do destino aqui, de fato o Kratos da franquia God of War não tem nenhuma relação com o Kratos da mitologia grega original. Você sabia dessa? Você gostou do vídeo, das curiosidades? Foi meio legal? Diferente, né? Comenta aqui embaixo, o seu feedback é muito importante pra gente continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês. Se você tem alguma dúvida do mundo dos games que gostaria que eu respondesse pra vocês em vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou olhar bastante a sugestão. E não esquece do seu joinha, inscreva-se no canal também para você não perder os nossos vídeos. E aqui eu vou deixar para vocês 2 outros vídeos explicando aí mais coisas desse universo de God of War, que é inclusive como o Kratos foi parar na mitologia nórdica. Eu vou indo nessa, valeu aí a você que ficou até o final e tchau!